Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá um pouco de cara de pau eu aparecer aqui, né? Depois de tanto tempo, mas às vezes a vida exige pausas. E como eu também não quero transformar isso aqui em mais uma obrigação, essa pausa foi necessária. Até pra pensar, falar por falar também não é muito bom. Mas o assunto que eu tenho para falar hoje é uma coisa que vem ruminando muito no meu coração há, eu posso dizer, até algumas semanas, né? Principalmente os últimos dias, mas algumas semanas, que é sobre tomar decisões. E não só tomar decisões no geral, mas tomar decisões enquanto uma pessoa adulta. Porque para mim é um pilar, é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque quando você tá só seguindo o que os outros estão falando, quando você é criança e você simplesmente faz o que seus pais mandam você fazer, ou até mesmo que você tá numa escola e aí a professora diz, enfim. É uma coisa, porque os outros estão te levando àquilo de certa forma, por mais que você possa dar uma recusa, dar um limite de certa forma, mas é diferente. Quando você, enquanto pessoa adulta, precisa decidir alguma coisa, é um divisor de quem você é e de quem você quer se tornar, de certa forma, porque isso vai moldando como você se vê, como as pessoas te veem também. São as decisões que você vai fazendo. Ah, mas por que isso, né? Decisões. Porque mesmo quando acontece uma situação chata, né, com outra pessoa, que outra pessoa fez com você, e você tem que decidir se você vai ser grosso com a pessoa, né? Ou, enfim, responder na mesma moeda, reagir. Ou se você vai segurar, guardar aquilo, né? Que também é outra opção. Ou se você vai parar naquele momento e pensar e aí depois vir falar com a pessoa com mais calma. Isso tudo são decisões e a gente toma decisões o tempo todo. Quando eu vou acordar, eu acordo e eu abro os olhos. O que eu vou fazer? Eu vou me levantar, eu vou dormir mais um pouco. Diga-se de passagem, essa tem sido a decisão que eu tenho tomado. Dormir mais um pouco, chega atrasado. Enfim, complicado. Vida adulta, né? A gente se cansa também, né? Muitas vezes a gente não escolhe ficar cansado, isso é um fato. Mas a gente escolhe outras coisas que nos levam a ficar cansada. Né? O excesso de escolhas, né? O excesso de coisas que você deixou que outros escolhessem por você, e isso tudo também gera cansaços, né? Barulho de fundo são as pessoas, né? Da vizinhança, não tenho controle sobre isso, né? Controle é outra coisa que é boa também. Mas a gente vai falar em outro episódio. Embora eu já venha falando sobre isso, né? Porque é um tema também recorrente. E a questão de tomar decisões não é só você decidir, tá bom, eu decidi, ok. Mas você tem que arcar com as consequências dessas escolhas. É uma coisa que você sabe que é ruim, você vai, escolhe aquilo, e você tem que arcar com as consequências dessa coisa ruim. Às vezes você até acha que é uma coisa boa, mas às vezes não é e você não consegue enxergar aquilo naquele momento. Mas mesmo assim você precisa arcar com as consequências dessa escolha. Porque viver é isso. Mesmo que a gente não queira. Muitas vezes é muito mais fácil quando apenas te mandam, pelo menos pra mim, da minha personalidade. Não, tem que fazer isso porque ele falou que é pra fazer isso, fulano falou que é pra fazer isso, tem que fazer isso. E aí você vai fazendo, e as coisas às vezes não dão certo. Mas aí fulano falou. Isso é muito mais fácil. Só que também, muitas vezes, gera até mais cansaço do que simplesmente você tomar sua decisão. Por mais que no primeiro momento pode ser dolorido. A pessoa não vai gostar que você vai dizer não para o que ela falou. Que você vai escolher outra coisa, o que você acha mais importante. Então, é complexo. Mas são coisas que a gente precisa passar, às vezes até diariamente.
Ah, mas eu vou ficar trancada num quarto e fechada, nem que seja por um dia. Mas isso também é tomar uma decisão. E eu não tô tratando esse assunto também pra colocar mais um peso sobre ninguém, porque eu sei que as coisas muitas vezes são pesadas. É cansativo e às vezes até pesado tomar tantas decisões. Mas se a gente fala sobre as coisas, pelo menos a gente entende o porquê de algumas coisas ou outras acontecerem. Enfim, são só alguns norteadores. Se vocês pensarem em outras coisas sobre isso, ou até outras coisas que eu possa trazer em outros episódios, ou continuar esse assunto, não sei. Podem comentar tanto em uma quanto em outra plataforma. Enfim, é isso, galera. Fiquem com Deus.